Olá, no Alerj Debate de hoje vamos contar a história do PDT, Partido Democrático Trabalhista, sigla que surgiu na década de 70 em Lisboa, fruto do encontro dos trabalhistas no Brasil com os trabalhistas no exílio, liderados por Leonel Brizola. O objetivo era reativar o partido criado por Getúlio Vargas e presidido por João Goulart após o golpe de 1964. Atualmente, a bancada da Alerj é composta por 8 deputados. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o deputado Paulo Ramos e o ex-deputado federal Vivaldo Barbosa. Deputado Vivaldo, nós gostaríamos que o senhor fizesse um breve histórico a respeito do partido. Como que ele foi criado? Olha, o PDT, o trabalhismo, tem uma das histórias mais bonitas da política brasileira. Vem desde a Revolução de 1930, tem raízes na Revolução de 1930, e ao longo desse tempo, depois da fundação do Partido Trabalhista Brasileiro Antigo, a partir da redemocratização em 1945-46, o trabalhismo teve uma história edificante, não só na luta da defesa dos interesses nacionais do povo brasileiro, dos trabalhadores, implantando a Previdência Social, mas, acima de tudo, um partido limpo, um movimento político limpo, inatacável. Era inatacável a figura de Getúlio Vargas, de João Goulart, de Alberto Pasqualini, e depois, com Brizola, quando fez o PDT, ressurgindo o trabalhismo através do PDT, o Brizola manteve essas mesmas características, um partido devotado às causas do povo brasileiro, feito para defender o povo brasileiro e ser um partido limpo. O PDT teve essa bela história de defender os interesses dos trabalhadores, os interesses nacionais e ser um partido limpo, um partido ético. Quem foram os grandes políticos, além desses que nós já citamos, João Goulart, Leonel Brizola e Getúlio Vargas? Darcy Ribeiro, uma grande figura, Doutel de Andrade, aqui no Rio, então, Brandão Monteiro. Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento, o Bocaiúva Cunha. Foi realmente figuras que honraram a política brasileira. Se você procura a história da política brasileira... Lisânias Maciel. Lisânias, a grande figura. Se você procura na história da política brasileira, todos esses personagens escreveram belas páginas. O PDT sempre procurou, nós sempre chamamos, o Brizola também chamava o fio da história, porque a história sempre nos honrou, a história sempre nos dignificou. Era uma grande coisa que nós tínhamos na mão para apresentar à nação, o povo do Rio de Janeiro, o povo brasileiro, a nossa história, uma história limpa. Como é a organização partidária hoje no Brasil do PDT? Daqui a pouco nós vamos falar do Rio, mas no Brasil de uma forma geral. Hoje está mais precária possível. A situação organizacional do PDT é assim deplorável, deplorável. Porque depois da morte do Brizola, alguns, nos quais até confiávamos, mas se demonstraram oportunistas, inescrupulosos, assumiram a direção do partido e se transformaram em verdadeiros donos do partido. Nacionalmente falando, o único cargo que não foi preenchido na Executiva Nacional é o que se chama Assuntos de Organização. São 27 estados e o PDT só tem diretório organizado, no máximo em 9. Porque temos dúvidas. O mínimo exigido por lei. O mínimo exigido pela lei são 9. Isso. Mas o PDT já enfrentou, há pouquíssimo tempo atrás, uma situação curiosa. Não tinha diretório eleito nem em 9 estados. E aqui no Rio de Janeiro, a situação até, vou dizer, igualmente dramática, mas como nós convivemos aqui, extremamente absurda. Porque são 92 municípios e o PDT, até bem pouco tempo atrás, não tinha nem diretório, nem nenhuma representação em 45 municípios. Em 41 municípios, só comissão provisória. Comissão provisória nomeada ou destituída ao sabor daqueles que se adonaram do partido. Diretório eleito somente em 6 municípios. Então, se as pessoas que participam da política têm a seguinte expressão: conscientes e organizados, o PDT está completamente desorganizado. E essa desorganização interessa àqueles que se apropriaram do partido, que é um partido organizado, democraticamente organizado,
com a participação da militância, é um partido, primeiro, que tem continuidade a partir dos seus compromissos programáticos, os seus compromissos éticos, mas desorganizado. É por isso que estamos vivendo uma situação hoje extremamente lamentável. Porque a partir da desorganização, o PDT também se distanciou muito dos seus compromissos ideológicos, programáticos e éticos. O que ocasionou toda essa crise, deputado? Foi essa desorganização que o Paulo Ramos acabou de sublinhar aqui, que não permitiu que o partido participasse do Ministério do Trabalho e gerisse o Ministério do Trabalho. Porque exatamente a desorganização é para tocar o Ministério do Trabalho fora do âmbito do PDT. Porque o partido organizado, ele teria os seus quadros, ele buscaria a ideologia, definir os seus princípios, as experiências anteriores para imprimir e ditar uma linha de conduta no Ministério. Mas o Ministério foi apenas para as pessoas das relações pessoais do ministro e as pessoas que ele foi filiando ao partido recentemente, de maneira que foi uma gestão no Ministério do Trabalho inteiramente dissociada do trabalhismo, sem os princípios trabalhistas. E aí é evidente que provocou essa crise toda aí, porque o partido hoje é um partido distante na sua tradição, os núcleos centrais do trabalhismo não participam do governo, do ministério, então é um partido que se distanciou. E aí foi para os N caminhos, inclusive esses caminhos aí que as notícias todo dia estão... Na verdade, o descaminho, não o caminho. Para dar uma noção do que aconteceu no país inteiro, e em especial no Rio de Janeiro, basta verificar a evasão de quadros. Vários belíssimos companheiros. Companheiros com uma tradição de luta, uma tradição de vida política reconhecida, respeitada, foram progressivamente deixando o PDT. E muitos dos novos quadros filiados são quadros que, inclusive, demonstraram ao longo da vida uma oposição a mais ferrenha aos nossos compromissos, um conflito aos nossos programas. Para dar exemplo aqui do Rio de Janeiro, o PDT, nas últimas eleições municipais, fez composições as mais esdrúxulas. Filiou aos quadros do partido figuras que até nos assustavam. Uma situação extremamente difícil, muito difícil. Mas o ministro Carlos Lupe, e ao longo do tempo, ele foi dando essa demonstração, eu imagino que ele intimamente pense que ele seja a reencarnação do Brizola. Ele tenta falar como o Brizola, mas, obviamente, é um arremedo. Imaginar, Brizola morreu em 2004, se fez de democrata, o ministro Carlos Lupe, admitiu a necessidade da descentralização do controle do partido, porque Brizola tinha uma estatura política que nos liderava. Nós compreendíamos as razões do PDT em homenagem à luta travada, à liderança de Leonel Brizola. Nós queríamos eleger o Brizola presidente da República. Diante obviamente, da reação grande, da oposição ao Brizola, tudo aquilo que o Brizola enfrentou, o PDT procurou influir nos destinos do país, principalmente. O PDT procurou ter candidatura própria, com Ciro Gomes, depois com Cristóvão Buarque. Mas o PDT tentou influir quando o Brizola aceitou ser vice na chapa do Lula. Então, Brizola liderando o partido, na afirmação das bandeiras trabalhistas, Brizola tinha liderança e foi demonstrando o compromisso da nossa legenda. E nos liderava. Mas o Brizola morreu. Quem seria o substituto? Somente a força coletiva. Somente a mobilização de todos. O conjunto do partido. Distribuindo tarefas. Dividindo responsabilidades. E aí, no início da condução do partido morto Brizola, o Lupe chegou
a dizer que se comportaria dessa maneira. Na primeira eleição aqui, Morto Brizola, para o diretório regional, nós até acreditamos, faltando poucos dias, pouquíssimos dias, para o registro das chapas, o Carlos Lupe mudou todo o discurso e organizou um diretório, ainda muitos atônitos, para que ele continuasse dirigindo o partido. Vivaldo pode lembrar, eu não integrei o diretório eleito em 2006, porque eu não me conformei com aquela manobra, que eu estava ligado à direção do partido. Eu só fiz parte do diretório em função do mandato, que eu sou membro nato. Para a eleição de 2008, aí nós nos organizamos e apresentamos uma chapa. Com o maior cinismo, numa agressão, eles impugnaram a chapa. Eles eram os dirigentes do partido, deveria ter tido uma comissão para organizar as eleições. Eles próprios organizaram a eleição, suprimindo informações necessárias para que nós pudéssemos entrar na luta. E nós encaminhamos uma chapa, eles impugnaram. Ingressamos na justiça, um grupo, Vivaldo liderando essa ação judicial. E agora, em 2011, em agosto, houve a decisão definitiva. A convenção que elegeu o diretório em 2008 foi anulada. E todos os atos praticados pelo diretório eleito, pela comissão executiva escolhida por esse diretório, todos os atos foram anulados também. Sabe o que eles fizeram? Primeiro, não fizeram eleição em 2010, alegando que era ano eleitoral. Eles aí agora em 2011, extinto o diretório, a direção nacional, quer dizer, o mesmo Lupe, nomeia uma comissão provisória composta pelos mesmos membros da executiva que resultou do diretório cuja eleição foi anulada. Inclusive, ele próprio se nomeou a si Ele próprio. próprio. E aí vem uma questão interessante. A comissão provisória, então, deveria providenciar uma nova eleição, respeitando a decisão judicial, embora a decisão judicial não determinasse uma nova eleição. Mas era o óbvio. Pô. Mas por que não fizeram a eleição? Porque o partido não tem colégio eleitoral, está desorganizado. O partido está quase que dissolvido no Rio de Janeiro, porque os municípios não tinham diretórios. As zonais no município do Rio de Janeiro também pendentes de renovação. A comissão provisória está agilizando, através do controle deles mesmos, as eleições nos municípios. Então, é uma desfaçatez. Vamos assim, o PDT no Rio de Janeiro está, assim, envergonhando parcela da militância. E aí, perdemos 3 deputados estaduais. Diz assim, perdemos o Wagner Montes. 530 mil votos. Mas por quê? Claro que o deputado Wagner Montes teve algumas outras razões. Mas imaginar que um deputado eleito com 530 mil votos não é ouvido rigorosamente para nada. Imagine o militante. Perdemos os 3 deputados, mas já perdemos algum grande... Perdemos o Nilo Batista. Olha aí. Um quadro importantíssimo para a nossa legenda. Perdemos o Barata, um grande sindicalista. Fomos perdendo. Se nós formos elencar aqui quem se distanciou do PDT por inconformismo e até por se sentir impotente. Agora, nós não. Estamos dentro da legenda e vamos lutar. A partir do entendimento de que não há alternativa para o trabalhismo a partir do PDT com a atual direção partidária. Tanto nacionalmente falando, como também aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Leste Debate, falando hoje a respeito da história e um pouco da crise vivenciada pelo PDT. Só um instante.